Fala aí, pessoal, quem fala é o Kevin. Hoje vou trazer mais uma atualização do nosso projeto de minha API, agora referente ao header, ou seja, o cabeçalho. É dentro desse cabeçalho que a gente vai estar apresentando o nosso gerenciamento de carrinho. Então, no vídeo anterior, a gente conseguiu fazer a compra de produtos e aqui, agora nesse vídeo, a gente vai conseguir estar visualizando de uma forma mais clara os produtos sendo comprados e sendo atualizados no nosso carrinho e tudo mais, beleza? Então, padrãozão para a gente criar um novo componente, ng, g, c e o nome do nosso pastinha, o nosso componente, no caso, o header, beleza? Então, feito isso, a gente vai estar acessando aqui o nosso header, para a gente poder estar entendendo, tem o padrãozão lá de 3 arquivos e tudo mais. Aqui no nosso TypeScript, nosso TS, a gente tem as nossas variáveis. A gente tem esse cara aqui, ó, que é o input carrinho, que a gente informa para dentro do nosso componente que a gente vai passar um dado para o nosso componente. Então esse componente ele recebe algum tipo de dado externamente. No caso ele está recebendo de dentro de home. Então ele recebe de home um carrinho atualizado. Então aqui dentro do home a gente faz a chamada desse endpoint para dentro do nosso carrinho. E aí dessa forma a gente não faz a chamada dele dentro do nosso app route, beleza? Porque ele é um header, ele não tem necessidade de ser chamado. Então nesse caso aqui a gente não insere ele aqui dentro, beleza? A gente está só importando esse componente para dentro da nossa home para a gente poder estar utilizando. Então a gente importa ele para cá e consegue passar um carrinho para ele. Esse carrinho aqui nada mais nada menos que sempre quando a gente fizer uma atualização de compra ou de devolução de produto ou de carregamento de carrinho, a gente sempre vai estar enviando essa lista para dentro do nosso app route, que é onde vai estar sendo renderizado o nosso carrinho, beleza? Então ele sempre vai estar sendo atualizado por meio desse carinha aqui. Então, beleza. Entendendo isso, a gente volta aqui para o nosso header e aqui a gente tem algumas classes. A gente tem um abrir drop-down, que no caso o drop-down é o nosso carrinho. Então aqui ele gerencia o nosso carrinho. A gente tem um botãozinho de logout, que é para ele poder fazer o logout da sessão. Então ele vai resetar todas as nossas variáveis de ambiente, e inclusive vai tirar o nosso login de lá do nosso local storage do browser, beleza? Aqui a gente tem um for each, que ele faz o carregamento dos nossos dados. Então aqui ele vai carregar o nosso carrinho e vai apresentar os nossos dados na tela, beleza? Então aqui a gente tem o nosso carrinho no nosso drop-down, que ele vai estar renderizando a imagem, vai estar renderizando o textinho, vai estar renderizando a quantidade de itens e vai estar apresentando um botãozinho se caso você quer remover esse item do seu carrinho. E aqui a gente tem o preço do nosso produto, beleza? Nosso produto não, o preço do nosso total do nosso carrinho, certo? Então, se a gente for lá para o nosso projeto de novo e a gente fizer um login, a gente já tem aqui uma visualização diferente. Então, agora a gente consegue enxergar o nosso, o nosso, o, o nosso perfil aqui, que é onde vai estar inserido o nosso carrinho, beleza? Então, se a gente clicar aqui no nosso perfil, ele vai estar aparecendo o nosso drop-down, que é aquele botãozinho lá, drop-down. Então, ele apresenta todos os itens que estão no nosso carrinho, apresenta a quantidade de itens do nosso carrinho, e com a imagem e tudo mais, e aqui ele dá um subtotal do nosso preço. Se a gente vir aqui, tem um botãozinho de excluir. Se a gente excluir um item, ele vai refletir no nosso carrinho, vai refletir no valor do, é, do valor de quantidade de itens, beleza? Se a gente vir aqui no nosso produto e a gente comprar um novo produto e a gente adicionar esse produto ao nosso carrinho, a gente vai estar inserindo esse produto no nosso carrinho. Então ele já está inserido aqui, já foi atualizado no nosso carrinho, beleza? Então é bem bacana. E é claro, esse gerenciamento tá tudo sendo feito quando a gente montou a parte do back-end, beleza? Então tá tudo aqui, toda aquela parte de gerenciamento, na parte de service do nosso API, é esse carinha aqui que está trabalhando, certo? Então, se a gente tem um botãozinho aqui também de logout, aqui a quantidade de itens do nosso carrinho. Se a gente clicar em logout, a gente vai só finalizar a sessão e vai remover o nosso login aqui do nosso local storage, e aí vai fazer com que ele faça o logout, beleza?
Bom, de apresentação aqui de HTML eu já passei aqui por cima. Aí é questão de vocês pegarem o projeto e darem uma analisada para ver como que está funcionando. Aqui a gente tem o nosso consumo dos endpoints e tudo mais. Aqui no caso, ele busca por ID. Se a gente estiver passando o ID para ele, ele vai carregar. Então aqui é só um gerenciamento aqui de controle mesmo, que se a gente não tiver nenhum dado no nosso carrinho, a gente faz o carregamento dele para ele não carregar o nosso carrinho vazio. Então, se a gente não passou o carrinho para ele, a gente garante que vai ser carregado o carrinho de uma forma ou de outra. Então, é uma questão só de controle aí mesmo. Mas é só a questão de vocês darem uma olhada mesmo, ver como está funcionando, tudo mais. Tem um gerenciamento aqui, ó, do botãozinho de drop-down, tudo mais, logout. E é isso aí. Não vou explicar inteiro porque vai demorar muito tempo, mas é só vocês pararem para dar uma analisada, entender como que funciona, tentar montar o de vocês, que tá ficando já bem legal, dando um corpo bem legal aqui pro projeto, beleza? Espero que tenham gostado e falou!